Em uma bela noite no Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, lá estava Paulo, se divertindo, realizando uma bela leitura de seu catálogo de bombas monoestágio da Mark. Nossa, como será que eles devem ter feito esses gráficos de desempenho de curva de bomba? Acho que esse é alguém que deve saber. Vou ligar pro Matheus. Alô? Matheus? Chamou? O que você está querendo saber aí? Sobre bombas e de desempenho, o que você acha? Putz, cara, eu tenho a pessoa perfeita para explicar isso pra gente. Quem seria? Vou chamar o Luan. Chama lá. Alô, Luan? Dá uma ajuda aqui pra nós? Opa! Tô indo aí, filho. E aí, o que você precisa? A gente tá querendo saber como que pega a curva de desempenho dessa bomba. Você sabe? Cara, dá pra gente conversar com o professor Rafael, fazer na prática isso aí, né? Do único jeito. Eu acho que é o único mesmo. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a videoaula de verdade, eu preciso que vocês entendam exatamente com o que a gente está lidando. Então, o que exatamente são bombas? A gente vai estar aí explorando a história das bombas e entendendo como que se encontra a sua curva de desempenho. Bom, então imagina a cena. Você está lá todo empolgado para encher aquela piscininha de plástico, o sol rachando na cabeça e de repente a água ela simplesmente some, ela desaparece. E aí você já começa a se questionar da vida, né? Por que a água parou e o que vai acontecer com a minha piscininha? Deitado no chão você já começa a ir além. Você já começa a se perguntar como que a água consegue sair de um lugar e vir parar em minha casa. E aí, meus queridos, que eu entro na história. Muita gente pensa que esse transporte de água ele é pura mágica, mas na realidade ele é só tecnologia mesmo. E essa história de deslocar água, ela vem acompanhando a humanidade há muito tempo já. Bom, então voltando a muito tempo atrás, nós encontramos pessoas que já estavam quebrando cabeça com esse tipo de questionamento. Por exemplo, Arquimedes, que inventou um sistema super engenhoso, o famoso parafuso de Arquimedes, que ele levava a água usando um sistema de movimento helicoidal ali. Ele funcionava bem, mas ele tinha um detalhe meio chato. Ele ainda precisava fazer força, e ninguém gosta de fazer esforço, né? Aí a gente avança um pouco para o século XV e encontramos ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci, que ele, além de ter pintado a Mona Lisa, inventou um monte de coisa também, inclusive uma delas sendo uma das primeiras bombas de êmbolo, resolvendo muitos problemas da época e dando um passo enorme nas histórias da bomba. E assim foi indo. Com o tempo, o ser humano ele só fez evoluir esse conceito e hoje a gente tem bomba para tudo que é tipo de situação, desde abastecer uma casa até refrigerar equipamentos gigantes. Quando analisamos o desempenho de uma bomba, a primeira referência ela sempre vai ser a curva do fabricante. Ela mostra como que a bomba deveria se comportar em condições perfeitas. Ela é basicamente o currículo da bomba, né? Por exemplo, a curva em altura e vazão, ela vai sempre descer. Quanto mais vazão a gente pede, menor a altura que a bomba consegue entregar. E isso é normal. O interessante é comparar isso com os nossos dados reais, porque daí a gente vê o quanto o comportamento da bomba ele se aproxima ou ele se afasta do que o catálogo promete. E aí que a gente chega no nosso ponto principal, o nosso experimento. E a ideia é que ela é bem direta. Basicamente, a gente vai medir variações de pressão, abrir e fechar a válvula para aumentar e diminuir vazão, verificar ali o nível do tanque, o quanto ele aumenta, o quanto ele desce de acordo com o tempo, e com isso nós iremos gerar gráficos, gerar curvas para construirmos nossa curva de desempenho. E para explicar exatamente como todo esse circuito foi montado, como que a água ela circula pelo sistema e como cada uma dessas medições foi feita na prática, eu vou passar agora a palavra para o Luan e ele vai mostrar o experimento passo a passo aí para vocês. E tudo começa a fazer mais sentido. Então, Luan, é com você e fica tranquilo que se fizer uma pergunta difícil, só passa para o Paulo. Bom, agora que o Matheus já explicou o que a gente vai fazer, eu vou explicar como a gente vai fazer. Basicamente, esse daqui é todo o sistema que nós iremos utilizar no experimento. Dentro desse tanque tem água, bastante água, a qual nós iremos bombear. E permita, portanto, lhe explicar todo o caminho que a água percorre durante o experimento. Inicialmente, ela vai ser bombeada, ou seja, vai ser puxada pela bomba. Como vocês podem ver, há duas bombas, e isso nos permite fazer algumas variações no experimento. Na primeira variação, nós iremos utilizar somente uma das duas bombas e ignorar a outra. Para isso, basta que deixemos somente uma das duas válvulas abertas, permitindo a passagem de água por somente um dos dois caminhos.
Na imagem eu indico as válvulas abertas em verde e as fechadas em vermelho. Para trabalhar com as duas bombas, o que também fazemos, há duas possibilidades. Podemos trabalhar com elas em série, ou seja, a água só chega na segunda bomba após já ter sido bombeada pela primeira, o que pode ser feito dessa forma, ou ainda em paralelo, com a água chegando às duas bombas ao mesmo tempo. Posteriormente, iremos discutir os efeitos de cada uma dessas variações. Enfim, tendo a água sido bombeada, uma parte dela circula por um barômetro acima da bancada, o que nos permitirá medir a pressão com que esta água vem sendo bombeada. O restante vai diretamente para um sistema de tubulações, também acima da bancada, o qual somente o tubo mais acima permite a passagem de fluido. Os demais tubos são utilizados para outros experimentos, os quais nós não iremos nos atentar. Pois é, a mesa é multitarefas. Percorrido todo o caminho, o qual passa novamente por debaixo da mesa, a água finalmente sai à atmosfera, sendo despejada nestes tanques, pelos quais ela pode retornar para o tanque original de armazenamento, mantendo assim a água em um ciclo fechado. Observe que eu disse pode retornar, pois, para o experimento, nós inicialmente fechamos a passagem entre os tanques, justamente para conseguirmos medidas de volume da água e, por meio disso, mensurarmos a vazão. Observe que nesse tanque há uma régua, uma escala métrica, para podermos mensurar a altura do nível da água. Com este dado e sabendo que as dimensões da área da base do tanque são estas, podemos facilmente encontrar o volume de água no tanque. Se contabilizarmos ainda o tempo que levou para o tanque estar cheio até aquela altura, o que nós faremos, podemos calcular a vazão de água da bomba. Essa é uma informação muito importante para as curvas de desempenho que desejamos obter. Veja que todas elas são mensuradas a partir da vazão. Outros dados importantes são a pressão, que eu já expliquei como nós iremos medir, a densidade da água, que é sempre a mesma, 997 kg por metro cúbico, e a potência, que deveria ser medida com um medidor de potência, mas que no dia do nosso experimento não estava funcionando, então nós simplesmente pegamos os dados de potência do nosso amiguinho Luca. Eu não autorizei isso aí não. Chegamos às conclusões no nosso experimento. Primeiramente, iremos falar sobre a carga da bomba. Bom, no gráfico à esquerda, apresenta a primeira bomba, apenas uma bomba utilizada. Numa vazão zero, ela teve uma altura máxima de 22 metros e numa vazão de 4,97, obtivemos 15 metros de altura. Já nas bombas em série, obtivemos numa vazão zero em torno de 50 metros de altura e numa vazão de 5,86 obtivemos em torno de uma altura de 30 metros aproximadamente. Já nas bombas em paralelo, numa vazão de zero, girou em torno de 24 metros de altura aproximadamente e numa vazão de 4,62 obtivemos 14 metros de altura. Bom, nas bombas em série, bem dizendo que a água está sendo bombeada, ou seja, pressurizada duas vezes. Por isso a pressão dá bem maior que nos outros modelos. Por isso essa altura que acaba sendo bem maior comparado ao nossa bomba em paralelo e a nossa bomba sozinha. Por isso que o gráfico dá muito maior comparado à nossa primeira bomba utilizada ou propriamente a bomba em paralelo. Já nas bombas em paralelo, a água está sendo bombeada por duas bombas ao mesmo tempo. Ou seja, a quantidade de água que deveria ser enviada seria o dobro. Porém, na prática, isso não ocorreu no nosso experimento. O motivo de não ter acontecido pode ter sido por erro nosso na captação dos dados, ou talvez por condições dos nossos equipamentos. Comparamos o nosso experimento, os resultados obtidos, com o grupo do nosso amigo Luca, porém tivemos os mesmos erros. Então isso talvez seja uma hipótese que o nosso equipamento esteja com defeito. Então talvez os nossos resultados não serão precisos como deveriam ser. Bom, iremos falar agora sobre a eficiência hidráulica no nosso experimento. Primeiramente, iremos falar sobre apenas utilizando uma bomba.
no qual ela teve maior eficiência numa vazão de 5,86 metros cúbicos de vazão, uma eficiência em torno de 29%. Já nas bombas em paralelo, tivemos uma vazão de 3,82, onde atingiu o máximo de sua eficiência, em torno de 12%. Já nas bombas em série, numa vazão de 5,86 aproximadamente, tivemos um em torno de 42% de eficiência. E sobre as potências, utilizando apenas uma bomba, tivemos uma vazão de 0,72 kW. Já nas bombas em série, tivemos em torno de 1,57 kW de potência. E nas bombas em paralelo, tivemos em torno de 1,18 kW de potência, sendo essas potências utilizadas no nosso experimento. Bom, agora iremos falar um pouco sobre as curvas de performance do fabricante. Primeiramente, iremos falar sobre a carga da bomba. Apresenta 5 curvas de performance, porém utilizaremos a curva só NXDP2, a mesma bomba utilizada no nosso experimento. Numa vazão de 0, obtivemos em torno de 23 metros de altura. Já numa vazão de 5, tem uma altura de aproximadamente 17,8 metros de altura. Já na sua eficiência, no mesmo 5 metros cúbicos por hora de vazão, obtivemos em torno de 47% de eficiência. E a sua potência gira em torno de 0,65 cavalo de potência, que dá em torno de 0,48 kW de sua potência. Bom, uma conclusão com a nossa bomba: a altura medida ficou entre 1 a 2,7 abaixo do catálogo. Sua eficiência cresceu com a vazão e atingiu valores próximos de 30%, ela atingiu 29%. Porém, se compararmos com o gráfico do fabricante, observamos que a mesma vazão deveria ter dado em torno de 47% de eficiência, e o nosso somente atingiu 29%. E a sua potência atingiu 0,72, que o fabricante recomenda que daria ter dado 0,48. Deu certo, né? Mas não ficou igual do fabricante. Quer dizer então que os caras são mentirosos? São tudo bandido, ordinário, safado, vagabundo? Não, deve ter uma explicação. Será? Bom, será que o fabricante está mentindo? Vamos conferir. Bom, umas possíveis causas que a gente pode ter dado nossa diferença do nosso experimento: desgaste natural da bomba, corrosão na nossa bomba, perdas na tubulação, instrumentos descalibrados para medição e condições de ensaio diferentes do fabricante. Então, o fabricante não está mentindo, apenas o nosso experimento foi feito de forma real, não foi feito de uma forma perfeita igual no catálogo. Por isso essa diferença, que dá uma diferença gritante com relação ao nosso fabricante. E querendo ou não, a nossa bomba já foi utilizada, então ela tem esse histórico de uso que o fabricante, na verdade, ele pega uma bomba novinha para fazer o experimento. Por isso a diferença. Então ele não está mentindo, apenas ele mostra em condições perfeitas de uso e uma bomba nova, que não foi o nosso caso. Se a nossa altura medida fica abaixo da curva do fabricante, geralmente significa que o sistema está impondo mais perdas do que o ideal. E o mesmo acontece com o rendimento. No catálogo, ele pode parecer bonitinho, com a bomba em seu auge. Já no nosso experimento, ele pode mudar um pouco. Às vezes o rendimento é menor, às vezes esse ponto ele aparece um pouco deslocado, e isso não é culpa da bomba, mas sim das condições reais do sistema, que nunca são tão perfeitas quanto o laboratório do fabricante. A curva de potência ela também nos mostra diferenças importantes. No papel, ela cresce de forma suave com a vazão. Já na prática, ela pode crescer mais rápido, indicando que a bomba está trabalhando mais pesado por causa das perdas adicionais. Bom, no geral, pessoal, comparar as curvas do fabricante com as curvas experimentais ela é fundamental. O fabricante ele vai mostrar o que é o ideal, e os nossos dados eles vão mostrar como que a bomba ela realmente se comporta no mundo real. E essa comparação é justamente o que dá sentido ao nosso experimento. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Deixa seu like e é nóis.